Olá, eu sou Graciele Reis e nos reencontramos em mais um episódio do programa Vim Visitar-te. Desta vez vamos estrear a 4ª temporada com o tema A Minha História com a Canção Nova. Sempre uma oportunidade de conhecermos país afora os nossos benfeitores, todos aqueles que são evangelizadores com a gente. Vamos à casa dessa família, desse casal que tem uma linda história de superação e fé. Venha conosco! Chegou a hora de conversarmos aqui com essa família, com esse casal tão especial, Licínio Pinto e Filomena Taborda, que são benfeitores da Canção Nova e também tem uma história bem específica com a comunidade que nós já saberemos. Então, muito obrigada por nos acolher na vossa casa, Dona Filomena, Senhor Licínio. Nós é que agradecemos. E já começo perguntando, como é que conheceram a Canção Nova e que elementos recordam? Nós fazíamos parte do renovamento carismático e no renovamento carismático, que era do Padre Jorge Silva Santos, na altura que estava à frente, é que ouvíamos falar da Canção Nova. Depois, mais tarde, também tivemos um encontro com o Márcio Mendes, onde ele nos veio falar da Canção Nova, onde ela existia, por quem foi fundada. Mais ou menos que ano foi isso? Isso foi mais ou menos em 1990. Então antes de chegarem os primeiros missionários. Não havia missionários. Porque chegaram em 98? Sim, não havia missionários nenhum chegar. Eu só conheci depois a Márcia Costa, depois, bem mais tarde. Então, Dona Filomena, acredito que conheceram junto, de forma conjunta, a Canção Nova. E como foi essa experiência de conhecer essa comunidade que veio lá do Brasil? Quais foram as primeiras impressões e experiência? Foram boas. Eu gostei muito da Canção Nova. A Canção Nova é de Deus. E foi muito boa a experiência com a Canção Nova. E passaram a ter algum contato mais próximo? Como foi ter a Canção Nova na vida de vocês? Eu sei que a Canção Nova para nós tem uma grande história, né? É imensa. A nossa filha depois que também fez parte do grupo Carigma. E no grupo Carigma é que ela conheceu a Canção Nova, porque a gente demos um espaço, porque nós fazíamos parte do renovamento, mas nunca obrigámos a Sandra a participar, ela era livre. Ela sempre escolheu o caminho da igreja, ou seja, quando ela era pequenina, ir ser batizada, a primeira comunhão, isso eu disse, nós encarregámos de dar tudo até ao querido. Depois a decisão dela decidir o renovamento, isso foi ela. Ela conheceu o grupo Carigma e do grupo Carigma é que ela conheceu alguém que acho que foi uma missionária da Canção Nova. E foi um primeiro encontro. E esse encontro... Aqui em Coimbra mesmo? Não, foi em Fátima. Em Fátima. Esse encontro para ela foi decisivo. Ela, depois, na altura, chegou e eu notava que ela começou a fazer muito mais oração, sozinha, no quarto, tudo isso. Até um dia que eu vi a televisão até às tantas, não tínhamos ainda TV Canção Nova, porque a TV Canção Nova a gente só teve depois da Sandra entrar para a comunidade. Acontece que ela, era uma meia-noite, um dia chega-se aqui ao pé de mim a chorar, assim, apavorado, dizia que sentia um grande chamamento a ser missionária da Canção Nova. E eu fiquei felicíssimo. Ficou feliz. Ai, que bom! Muito feliz. Porque eu também sempre quis ser missionário. Olha. E sempre quis, mas pronto, meu pai era muito contra a igreja, contra os padres, tinha assim, nunca me deixou ir estudar. Então é assim, depois, assim que a Sandra entrou, eu comecei a querer saber mais o que era a Canção Nova.
Sim, e junto com a dona Filomena, sempre tem. Então acabaram sendo um casal missionário junto conosco, não é? A todos os encontros, eu só havia um encontro do renovamento que eu não fui com a Filomena, não ia porque era muito tempo. E ela tinha vários problemas. Era um encontro de carnaval que nós íamos a Fátima e passávamos o encontro lá desde quinta-feira à tarde até o domingo ao almoço. Seu Licínio, pode partilhar conosco a experiência que faz com a programação da TV Canção Nova cá em Portugal, os momentos de oração, em especial que o senhor também estava falando do texto da Divina Misericórdia? Sim, ou seja, eu não posso estar a fazer o que estiver a fazer. Quando chegava às 3 horas da tarde, eu largo tudo para vir usar o Terço da Misericórdia. Mesmo quando estava no meu trabalho, quando eu via que faltava ir, despachavam para chegar aqui. Quando chegava, se já tinha iniciado, eu voltava ao programa atrás, porque o Terço da Misericórdia é muito completo. Eu acho muito bom mesmo. Toda a adoração de Santíssima então, fazem também desde Brasil e Portugal, que também hoje até era uma irmã nossa, uma menina que estava conhecida. Também me ajuda muito, mas isso eu antes não podia assistir porque trabalhava. Mas agora que estou reformado, eu todos os dias faço. E é uma tem uma história bonita também com a Divina Misericórdia. Tenho a Divina Misericórdia. Eu ainda vivia em Pereira do Campo e fui a uma lojinha onde vendem só livros religiosos, aqui em Coimbra. E encontrei um livrinho deste género, mais ou menos. Só que tinha a Irmã Faustina e tinha Jesus Misericordioso. E eu comecei a desfolhar, entretanto vi um livro maiorzinho da Irmã Faustina, não é o diário, é o livro. Também tenho o diário que comprei depois, mas... ou seja, eu antes de conhecer a Canção Nova já tinha o diário da Irmã Faustina. E então eu, prendas de Natal, durante os anos que vivi em Pereira, eu ofereci um livrinho da Divina Misericórdia, porque eu descobri, nesse livrinho pedia que nós divulgássemos a Divina Misericórdia que não estava a ser feita pela Igreja. Quando eu fui a Leiria, eu até ia caindo, e abrem a porta para nós entrarmos, para ir visitar a Sandra lá ao seminário de Leiria, quem é que eu vejo? A imagem de Jesus Misericordioso, que nunca tinha visto em lado nenhum. E a fotografia da Irmã Faustina. Eu vou assim, Sandra, então mas estes são já conheço. E ela vai assim, pois, porque Jesus Misericordioso é... como é que ela disse? Se revelou a Santa Faustina. Sim, mas ela dizia que tinha muita importância para a Canção Nova, mas disse de uma maneira especial, agora não me recordo o nome. E eu fiquei assim, meu Deus, como foi que Deus me preparou, aí está, a Divina Providência. Eles prepararam-nos, a minha mulher, porque nós já rezávamos o Terço da Misericórdia, antes de conhecer a Canção Nova. E parece que não foi nada por acaso. Acho que porque os problemas que a Sandra não era para ter nascido, a Filomena não podia ter filhos, e nós depois entregámos de uma maneira, tanto a gente participava praticamente em tudo na igreja, mas eu nunca ia para a cama sem rezar o Terço da Misericórdia, mais a Filomena. Que lindo. Já rezávamos, e então eu acho que depois quando a gente chegámos, fomos visitar lá a Leiria e eu vi a Irmã Faustina, um quadro enorme, e Jesus me dizia, eu fiquei assim, meu Deus do céu, fiquei, e então depois a partir daí nós começámos a conhecer melhor ainda mais a história da Irmã Faustina. Ou seja, bom, que lindo. Eu acho que já havia, quando foi a canonização dela, a gente já tínhamos Canção Nova e que já vimos através da TV Canção Nova que também mostrou. Foi pelo Papa São João Paulo II. João Paulo II, que foi o primeiro Papa que eu conheci. Seja antes ou a partir da Sandra, como foi conviver mais com a Canção Nova, ver que ela também foi, que a Canção Nova também foi instrumento de Deus na vida de vocês? Eu desde de eu incentivar pessoas a ajudar a Canção Nova, a falar da Canção Nova cá nos meus trabalhos, ou seja, há alguns benfeitores que foram falar, desde eu ir ajudar a Canção Nova a fazer lá a comida para os grupos, eu já cozinhei lá várias vezes e vou continuar a cozinhar. Ou seja, e também isso foi muito bom porque eu fui conhecendo melhor. Fui ao Brasil conhecer a Canção Nova, quando a Sandra lá esteve a fazer o pré-discipulado, não é? Ela teve em Leiria e depois foi para o Brasil. Discipulado, sempre. Fomos a Lavrinhas. Nós fomos a Cachoeira Paulista, estivemos lá em Lavrinhas. Depois conheci
lá também tivemos em contacto com o Monsenhor Jonas. Isso que eu já ia perguntar, se teve algum contato também pessoalmente. Mas eu conheci cá. Conheceu cá antes, Então, porque ele vinha cá muitas vezes. Essa Foi muito bom cá. Muito bom, muito bom. E também com a Canção Nova, vocês aprenderam o que é o viver da providência? Também conhecer... Sim. Assim, a gente fala sempre, né? Sim, vamos rezar daqui a um bocadinho o texto da Divina Providência. Então, como é que é experimentar a providência de Deus na vossa vida? É muito bom. É muito bom. E nós temos os resultados já da Divina Providência. Em muitas situações, não só aqui, como no meu trabalho, às vezes acontecia coisas e eu rezava à Mãe da Divina Providência e tudo era... Tudo nos era dado. É verdade, nunca... Eu, às vezes, até aqui a brincar, quando vêm assim pessoas sem ao contrário, eu disse, olha, Deus providencia. E disse, olha, provavelmente Nossa Senhora teve presente, ela providenciou. Amém. Aprendemos mais a rezar, a fazer as nossas orações diárias. Eu não vou para a minha cama sem rezar o terço, nunca. Não consigo. Aprendi a fazer as laudes da manhã também, sempre. Rezo o terço com o Frei Gilson todas as sextas-feiras, o rosário, agora que estou em casa. E o senhor Licínio falou de cozinhar, porque, diga-se de passagem, um chefe de cozinha de mão cheia, também muitas vezes... o senhor Licínio, a dona Filomena, são canais também da Divina Providência para nós, da comunidade, sendo voluntários na cozinha, nos eventos também. Isso é uma grande graça de Deus, ser família também desse jeito. E a Filomena ir cuidar dos netos para eles poderem trabalhar e eu ficar aqui sozinho durante um tempo. Eu também acho que, pronto, tudo isso contribui para o crescimento e para nós conhecermos melhor que as famílias que ajudam a Canção Nova. Isso. As famílias dos missionários. Isso. E vocês são um exemplo que podem ser família Canção Nova como benfeitores, como voluntários, como telespectadores, de certa forma um bocadinho mãe e pai da comunidade. Eu também fiz caminho para o segundo elo, só que depois deixei de ter tempo, porque era aos sábados e aos sábados era quando eu mais tinha trabalho. Certo. A Canção Nova puxa-nos a rezar. Eu antes não rezava tanto, mas agora, que benção. Agora rezo mais. O renovamento carismático já nos ajudou muito, mas depois a Canção Nova veio reforçar. Muito. Que bom, que bom. E conta para nós então um bocadinho mais como foi esse encontro com o Padre Jonas. A Sandra já estava lá na comunidade? Sandra já tinha, não, a Sandra estava cá em Leiria, no seminário, já a fazer caminho, sim. Então nós fomos aos primeiros votos da Áurea. E foi nesse ano que Monsenhor Jonas cá veio. Certo. Então a minha filha apresentou-nos para Monsenhor Jonas. E o Monsenhor Jonas disse-me sempre a mim, eu quando me falo isto comigo. Não vale a pena chorar. Por causa dos outros irmãos da Sandra, eu assim, a Sandra é filha única. E ele ficou assim a olhar para mim e de repente senti que foi uma profecia que ele depois falou a seguir, que disse: obrigada por tu teres doado a tua única filha para a Canção Nova, mas escute, Deus vai te encher a casa cheia de filhos. Sim. Olha, que lindo, até eu fiquei emocionada também. Eu na altura fiquei a pensar que eram os missionários da Canção Nova. Só que eu depois trabalhava no Justiça e Paz, como toda a gente me conhece que está a ver, e aparecendo não podia continuar a estudar. Tenho 2 irmãos, que são o seu padrinho de casamento e o outro ainda continua aqui a vir. Eles só saíram daqui para casar. Eles tinham que deixar a universidade porque os pais eram 5 filhos e não conseguiam pagar o quarto. Então esses convidei-os a vir para aqui. Depois tive mais um que a Canção Nova mandou, que era o Vinícius, da Alazoana, que foi fantástico. Na altura tinha cá a minha mãe e eles ajudaram muito. Ou seja, tive aqui 7 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Estou, 7, sem pagar nada. Nós ajudámos. O Vinícius não era uma pessoa pobre, mas era uma pessoa que tinha necessidade de estar acompanhado, que estava a entrar em depressão. Portanto, quando depois eu fui ser padrinho dele do casamento, fomos lá ao Brasil de segunda vez. E foi depois um dia numa oração que eu entendi o que é que o Monsenhor Jonas já queria dizer. Porque todos os miúdos, eu tive aqui um romano, um chinês, um brasileiro, 4 portugueses.
e um japonês que vinha aqui a almoçar. Ou seja, na minha casa, depois passavam por cá o Tang mais a Lucy, que era filha do primeiro-ministro da China. Meu Deus. Veio aqui na minha casa. E esses, mas eram, eles iam connosco, foram à Canção Nova, mas nós não podíamos, eles nem livros puderam comprar. Sim. Porque depois, se fossem para a China, aquilo era complicado. E então eu, depois, num momento de oração que eu tive, não sei porque é que foi, Monsenhor Jonas, lembrei-me destas palavras de Monsenhor Jonas. Eu disse, agora é que eu entendi. Porque todos os miúdos ainda hoje passaram por aqui e me tratam por pai. Ai, que lindo. Então, e a Filomena de mãe, foi muito lindo. Mas mais a mim me tratam porque eles conheciam-me do Justiça e depois... E também tivemos meninas do Brasil aqui. Bom, então, a Ana, mas isso foi mais tarde, tivemos a Ana, tivemos mais uma outra. Na vida de vocês experimentaram essa providência, foram sendo canais da providência para muita gente. E é sobre esse ser canal da providência que tantos, como os senhores, como tantos benfeitores também são canais da providência para a Canção Nova, para a nossa evangelização. Então, aproveito esse momento para recordar quem nos assiste que temos diversas formas de contribuição, pode ser por transferência bancária, referência multibanco, mas destacando a forma do débito direto, porque o débito direto é uma forma de facilitar tanto a vida dos benfeitores como da Canção Nova, porque se você coloca programa de que tal dia do mês, por exemplo, a cada dia 10 vai ser descontado o valor que você quiser da sua conta, facilita, porque você não precisa se preocupar de ir ao banco, ou ali na aplicação, na internet, fazer a transferência, já fica ali automático todo mês e também facilita a Canção Nova, porque a gente se programa, sabendo que a cada dia 5 do mês, a cada dia 10 do mês, por exemplo, vai cair tanto e assim a gente consegue prosseguir com a nossa obra de evangelização. Bom, a gente está quase a chegar ao fim aqui da nossa conversa, já vamos rezar o texto da Divina Providência, mas o que vocês poderiam falar para aqueles que nos assistem, para vocês o que é ser benfeitores, e incentivar outros também a fazer parte dessa família? Olha, eu queria incentivar todos aqueles que nos estão a ouvir que a Canção Nova que é uma obra de Deus e que sem a ajuda de vocês todos que nos estão a ouvir não é possível fazer as transmissões, como por exemplo quando nós estivemos com o problema do Covid, de onde é que assistíamos a Santa Eucaristia, era na Canção Nova porque não havia mais canal nenhum que transmitisse. Ainda agora esta situação que houve de eleger o Santo Padre, o que é que aconteceu? Os outros canais só porque era famoso e tinham que ter assistência, mas a Canção Nova, sem poderem, tiveram lá e que os gastos não foram assim tão poucos como quem tem assistido à televisão, Canção Nova. Por isso, eu ainda uso uma latinha que guardei. Se cada um, por exemplo, nessa latinha todos os dias pôr lá uns cêntimos ou €1, vai juntando. Eu tenho ali, que podem verificar. Ai, que interessante. Que ainda tenho lá essa latinha que guardei sempre, que na altura não a mandei o dinheiro, mas fiquei com a latinha para ir aproveitando. Ou seja, e a todas as pessoas que cabem em minha casa, eu peço para porem lá uma moedinha, que é o que vai acontecer hoje aqui para os missionários, tem lá para uma moeda. Com certeza, será muito bem entregue. Eu acho que nós não podemos ficar indiferentes a estas obras, porque a oração é mais necessária que o alimento. E então a Canção Nova dá-nos isso todos os dias, desde a adoração ao Santíssimo, a missa, o terço da misericórdia, o terço da Capelania das Aparições às 6h30, o terço da Divina Providência. Ou seja, poucos são os programas que dão que eles não têm oração. E acho que o mundo hoje, o que mais precisa é de alguém que nos incentive com certeza a rezar. E a Canção Nova, por isso não se esqueçam, por favor, de ajudar. Isso mesmo. A dona Filomena e o senhor Licínio sabem muito bem que a gente não pede dinheiro por pedir, não é pra gente, não é. Claro. Tem toda uma estrutura, é verdade. Tem toda uma estrutura a ser mantida, custos altos e que são as necessidades humanas, materiais, mas que isso não é o fim, é um meio para a gente chegar aos corações, para a gente chegar
àqueles que precisam da palavra de Deus, a evangelizar aqueles que se sentem só, que precisam realmente da companhia de Deus através da Canção Nova. Isso nos deixa muito gratos e agradecidos porque vocês fazem parte dessa família de tantas formas, como benfeitores, sendo também, como vamos dizer assim, os nossos como nossos pais. É pai da Sandra, irmã de comunidade, são pais da Sandra, nossa irmã de comunidade, mas também acaba sendo um pouco nossa, porque assim, vocês estão sempre com a gente também. Eu ainda estive a cozinhar na Canção Nova. Muito bem. Então, agradeço muito por nos acolherem, por essa conversa. Eles com certeza são família junto com a gente, sendo benfeitores, sendo missionários, sendo realmente ali presença, né? Porque eles estão, Dona Filomena e seu Licínio estão sempre conosco, então muito obrigada por serem missionários junto com a gente, evangelizadores junto conosco. E vamos rezar já o texto da Divina Providência, colocando também a vida e a família de vocês. Chegou o momento então de rezarmos o texto da Divina Providência, de entregarmos no coração de Jesus, no coração de Maria, todos os nossos benfeitores, telespectadores, ouvintes, todo mundo que acompanha a Canção Nova cá em Portugal. Também entrego a família de vocês, seu Licínio, Dona Filomena. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá.
A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Mãe da divina providência, Providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao fim, agradecemos muito a acolhida, por nos receber, por conhecermos um pouquinho mais da história de vocês com a Canção Nova. E só temos a agradecer mesmo por ser família conosco, serem evangelizadores conosco. Nós é que agradecemos pelos presentes que Deus nos tem dado. Amém. E você que deseja se tornar um benfeitor da Canção Nova ou tiver alguma história também para nos contar, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail tv@cançãonova.pt, tv@cançãonova.pt, e para se tornar um benfeitor com o nosso Clube da Evangelização. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.